Entrada seu para-brisa quebrado. A AutoSom é a única empresa que recebe o seu para-brisa quebrado como dinheiro e você não paga a cola. AutoSom Equipadora, menor preço com qualidade. Para-brisas, vidros, fumê, películas profissionais e acessórios automotivos. AutoSom Equipadora, Rua Romualdo Rolim 58, em Cajazeiras. E na Rua Nelson Meira, no bairro da Estação, em Souza. Instagram, @AutoSom_Parabrisa. WhatsApp, 83981817205. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Boa tarde a todos que fazem a TV Diário do Sertão. Boa tarde, Cauã, que Deus abençoe com poder e com graça. Boa tarde, meu querido pastor Lindomar, né? Que Deus abençoe. É lindo, 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 Lindomar. Que Deus abençoe com poder e com muita graça. Boa tarde. Boa tarde, pastor André. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui de novo, participando do programa Palavra de Vida. E é sempre uma alegria estar junto do Senhor, viu? E creio que essa tarde vai ser uma tarde de bênção, na presença de Deus. Você que nos assiste, Deus tem uma palavra para você, para o seu coração. Sou pastor ali da Igreja Batista do Povo, no bairro Capoeira, e estamos a serviço da comunidade em Cajazeiras. Amém. Batista do Povo tem duas em Cajazeiras. Me conta aí, pastor, como é essa questão? Duas igrejas, a Batista do Povo Central, é isso? Isso. E tem uma Batista Central também. Isso. Me conta aí direitinho. Na verdade, nós pertencemos à Convenção Batista Nacional, né? E a Igreja Batista do Povo, ela faz parte da Convenção Batista Nacional. E aí, a Igreja Batista do Povo tinha um projeto de abrir uma igreja aqui, e por sermos da mesma convenção, nós achamos melhor nos juntarmos à igreja, por sermos da mesma denominação, e formarmos uma só igreja, né? Mas aí já havia um projeto de abrir uma igreja aqui. O pastor Fagner veio, passou um tempo conosco, e aí abriu a Batista do Povo Centro, ali próximo, né, da igreja católica, fica ali nas proximidades das 8 Cicas ali. Um prédio bonito, né? Isso. Tem um prédio bonito, né? Uma instalação boa, bem iluminado, um lugar aconchegante, né? Para aqueles que querem, aos domingos de manhã, ter um momento com Deus. O local é bem gostoso, né? Muito bom, né? Que bom, pastor. Então, quantos anos o senhor está em Cajazeiras? Porque o senhor é de Itaporanga, não é isso? De Imaculada. Imaculada, faz anos, né? Isso. Você já está aqui em Cajazeiras? Faz 16 anos que estamos aqui em Cajazeiras, né? Nós começamos ali na Feira das Frutas, onde é conhecido, né? E depois a gente foi para São Francisco, né, o bairro São Francisco, e hoje a gente estamos na rua Dom Mozinho, 204, ali no bairro Capoeiras. Nesses 16 anos, pastor, nós temos feito um trabalho, né, de discipulado, temos feito um trabalho social também, né? Já fizemos trabalho com moradores, né, de rua, sempre fazemos visita nos lares dos idosos. Muito bom. Né? Temos também um projeto de aula de violão às sextas-feiras de manhã, né? Que cerca de uns 10 a 12 adolescentes já aprenderam a tocar violão com a gente. Amém, que joia. E é isso, estamos aqui para servir a comunidade, né? Costumo dizer, como eu falei da outra vez que eu estive aqui,
que eu não sou pastor apenas da Igreja Batista, né? Eu sou pastor da comunidade em Cajazeiras e estamos aqui para servir ao reino de Deus. E isso é um diferencial, né? Então, eu já fui muito criticado porque algumas pessoas falavam, não, você é pastor da igreja. E eu falava, não sou pastor da igreja. Então, quer dizer, eu sou pastor na cidade, eu quero fazer parte da cidade, eu quero evangelizar a cidade, eu quero estar presente na cidade. E aí eu já recebi crítica, mas aí eu resolvi ser pastor só da igreja. Quase morro, né? Porque não tem como ser pastor só da igreja, né? Jesus, quando ele andava no meio do povo, ele não era só pastor dos discípulos. Ele era pastor daquela comunidade, ele sofria, ele sentia a dor daquele povo, né? Então ele falava, né, deles de comer, olha, faça isso, faça aquilo, porque ele sentia a dor. Não tem como a gente não sentir a dor daqueles que estão sofrendo. Então não tem como ser pastor só da igreja. É muito cômodo ser pastor só da igreja. Não existe isso, né? Mas essa crítica, ela é natural, né? Ela é normal. E a gente vê isso até mesmo na pessoa de Jesus, né? Os próprios discípulos, por exemplo, naquele encontro ali de Jesus com a mulher samaritana, os discípulos ficaram meio assim, né? Ele está conversando... Desconfiados, isso, né? Entendeu? Que negócio é esse? Exatamente. Com essa mulher... Que não conhece, né? E de má fama, né? Exatamente. E Jesus ali também, quando Jesus foi para a casa de Zaqueu, né? Sim. Houve uma crítica também dos fariseus, dos judeus, por ser religioso e achar que Jesus só deveria realmente estar, né, no ambiente religioso e espiritual. E aí Jesus disse assim, olha, eu vim buscar e salvar os que se havia perdido. Exatamente. A religiosidade, ela mata, né? Eu sempre tenho falado isso, a religiosidade, ela destrói o ser humano, a religiosidade destrói a fé. E, né, tanta religiosidade, e que perde a essência, né, da fé. Eu lembro que uma vez, eu no ministério, por ética eu não vou citar a cidade. Não cita não, pelo amor de Deus. Mas assim, no ministério, uma vez, eu lembro que eu ia para o culto e eu vi um senhor, né, esse senhor já de idade, estava ébrio, e o senhor estava perdido, sem rumo, sem saber onde era a casa dele. E mesmo eu sabendo que estava na hora do culto, eu peguei aquele senhor e fui com ele até a casa dele, direcionei ele e cheguei uns 20 minutos atrasado, né, para a celebração do culto. Os religiosos pegaram no pé. Pegaram no pé. Quando terminou o culto, eu lembro que a liderança da igreja me chamou para, né, conversar e perguntou por quê, quando eu citei... Acertar o relógio. Isso. Quando eu citei o motivo, eu disse, mas o seu compromisso é com a igreja. Eu disse, não, meu compromisso é com o reino de Deus. O reino de Deus. E eu estava servindo ao meu próximo. E eles não conhecem a parábola do bom samaritano? Exatamente. Então, e eu assim, eu falei, pastor, irmãos, eu farei isso quantas vezes for preciso. Eu gosto de observar. Eu acho que o diferencial, pastor, está justamente nisso. Com certeza. Da gente ter os nossos olhos voltados para o ser humano, independente da fé, né, do segmento que ele segue, mas a gente olhar e ver que ele tem uma alma e que ele é carente de Deus. E a gente sentiu o que Jesus sentiu, compaixão. É carente e é amado por Deus. Exatamente. Né? Então, exatamente. Esses dias eu vi uma cena também muito engraçada. Eu fiquei pensando comigo, meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? Tinha uma igreja, o pessoal saindo da igreja, todo mundo se cumprimentando, se beijando, né? Algo tremendo. E do lado tinha uma pessoa caída no chão, ninguém dava atenção àquela pessoa. Né? Aquele homem era invisível ali, caído no chão, e ninguém dava atenção. Então é difícil, essa religiosidade é difícil. A gente se preocupa com tantas coisas e não nos preocupamos, né, com o próximo. Né? Então não tem, o próximo é o principal, né? Então isso é importante. Verdade. E o chamado pastoral, né? A gente vê que o chamado pastoral, ele tem um requisito que não é ser religioso, mas é ter amor, né? Foi um dos requisitos que o Senhor falou para Pedro. Pedro, tu me amas, né? Pedro disse, Senhor, tu sabes. E pela terceira vez o Senhor pergunta e Pedro, né, constrangido ali pelo último episódio de ter negado a Cristo, né? E ele, Senhor, tu sabes, ele disse, pois apacenta meus ovelhas. Então,
o ministério é você realmente ter amor, né, no seu coração para com o próximo, né, para com aquele que realmente está precisando de uma palavra, de uma visita, né, até mesmo de uma assistência, né, pastor? Exatamente. E isso é um desafio para cada um de nós. Quando o Senhor me chamou para vir para cá, né, participar do programa, eu fiquei pensando, meu Deus, o que falarmos? Né? E me veio, pastor, uma palavra muito interessante, né, sobre o propósito. Nós estamos vivendo hoje em uma época em que você vê que as pessoas elas estão mais voltadas para os resultados, né, para as conquistas, e do que mesmo para o propósito de vida. Sim. Né? Às vezes, em nome dos resultados e das conquistas, se perde o propósito. O propósito. Né? E Deus nos chamou com propósito. Sim. E o nosso propósito como ministro do Evangelho, como ministro de Cristo, é apacentar, né, não só o rebanho do Senhor, mas apacentar a comunidade. Aquela ovelha rebelde. Isso, né? Então, esse é o nosso propósito, como servos do Senhor, como filhos de Deus, e devemos orar para que a gente não perca o foco, né? Tem que ter um limite, né? Isso. Tem que buscar, tem que ir atrás. Olha, nós tivemos lá em São João do Rio do Peixe o 12º avanço missionário da igreja IBM, Igreja Batista de Manaíra. Manaíra, né? Ou de Miramar. Miramar. Isso. Eu sempre confundo, né? Igreja Batista de Miramar. Eu faço uma confusão, Miramar. E aí aconteceu, vieram 260 pessoas, né? Então cada um tem uma história, cada um tem uma maneira de agir, de fazer. E eu fiquei observando, eu sou muito de ficar observando as coisas, observando as pessoas, observando atitudes. E teve um senhor que chegou sexta-feira, 7 horas da noite. Então eles chegaram, depois de 500 quilômetros de viagem, né, cansados, tá assim, esgotados. Aí foram para a pousada, tomaram um banho, voltaram, saíram meia-noite da escola e depois no outro dia, 5 horas da manhã, já estavam na escola. Esse homem se carregou o caminhão, esse homem cozinhava o tempo todo, esse homem ria o tempo todo, esse homem trabalhava feito doido, e eu só observando. E por mera coincidência, esse homem uma hora se apresentou. Ele é sócio do Tantan. Tantan é o nosso cartão postal de São João do Rio do Peixe, que é empresário, né, do Grupo Galdino. Ele é sócio do Tantan, em João Pessoa. E aquele homem não pegou o microfone, aquele homem não falou, não cantou louvor, aquele homem não fez nada, mas ele serviu o tempo todo, só serviu. Então, quer dizer, essa coisa de servir, né? Então, muitas vezes o ser humano quer ser servido, mas não quer servir. Então, é algo assim que a gente precisa aprender. Senhor, me ajuda a servir, eu sou servo, né? Me ajuda a ser servo, me ajuda a poder servir e não ser servido. As meninas chegando aí, a paz do Senhor, Deus abençoe. Aí, Radassa, aí, Larissa e missionária Miri, a paz do Senhor, Larissa. Me ajude a servir a cada dia mais. Então é difícil, né? Então a gente pensa, aí foi até ir voltando ao projeto, né? Foi muito interessante, 260 missionários, 4 ônibus, uma van, um caminhão, pessoal, para passar um dia servindo. Mais de 100 decisões, né? Então, pessoas que se renderam aos pés do Senhor Jesus, mais de 10 mil pessoas alcançadas pela Rádio São João FM, 87.9, 3 mil pessoas alcançadas na evangelização e no culto da praça, 368 procedimentos de beleza, 35 procedimentos cirúrgicos, 47 procedimentos odontológicos, 4.500 literaturas distribuídas e 105 cestas básicas, né? Mas o mais importante em tudo isso é você ver como esse povo queria servir ao Senhor. Rodar 1.000 quilômetros, não dormir direito, depois voltar mais 1.000 quilômetros, mais 500 quilômetros, 500 para ir, 500 para voltar, né? Só para poder falar de Jesus. Aí vale a pena. E vale a pena, né? E a gente tem o nosso maior modelo, né, de servo, né? Que a Bíblia diz que Cristo ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir, né? Sim.
E ele dá um exemplo, quando ele pega uma bacia, uma toalha, ele começa a lavar os pés dos discípulos, né? E os discípulos, né? Isso é um absurdo. É o cúmulo, né? Porque na cultura, né, o pequeno serve ao grande, né? E ele, como Senhor, estava ali servindo a todos. E eu lembro, pastor, o senhor foi meu professor no seminário, eu lembro que... Faz tempo já, né? Isso, faz tempo. Você está ficando velho, meu irmão. Está superando o mestre, ele superou. Exatamente, verdade. Já superou. E eu lembro que quando a gente teve pagou a disciplina sobre ministério, né, com o pastor Sérgio Ribeiro, que ele falou sobre o líder servo, eu lembro do choque que nós alunos tivemos, né? Porque na cultura, mesmo na cultura, né, religiosa, a ideia do líder é aquele líder que manda, aquele líder que tem autoridade, né? Aquele líder que, né, tem poder para fazer e desfazer. Então, eu lembro que quando nós pagamos a disciplina e ele trouxe essa concepção, esse princípio do líder servo, né, a gente se espantou. A gente se espantou, né? E me veio, eu creio que veio não só em mim, mas em muitos dali, aquela ideia, meu Deus, o quanto eu estava equivocado, né, com o conceito de liderança. Né? Aquele que quer ser primeiro, que seja o último. Isso. Né? Interessante também, eu vejo muito isso, né? Esse papel de servir, né? Então, de poder ajudar o próximo, poder servir. Quer ver, eu garanto que o senhor ainda faz isso. Quantos anos está aqui na igreja? O senhor? 16. 16 anos. Eu tenho certeza absoluta que o senhor faz isso. Todas as vezes, muitas vezes, eu varre a igreja. Isso. Muitas vezes, tá vendo? 16 anos ainda varre a igreja. Isso. Que negócio é esse? Que loucura é essa? 16 anos varrendo a igreja. Então, eu 20 anos ainda varro a igreja. Hoje eu estou cansado, porque nós estávamos lá organizando as coisas do bazar. E aí eu falei, deu uma loucura lá, falei, vamos doar tudo. Aí doamos tudo do bazar. Né? Então eu até veio para Cajazeiras, para uma instituição aqui, mas doamos tudo do bazar. Né? Mas para isso precisou carregar. Aí estava lá a filha do pastor, estava lá a esposa do pastor, estava lá a outra filha do pastor, tudo carregando, né? Carregando e trabalhando. Então, quer dizer, porque é servir. Né? Não vai parar de servir nunca. Faz uns 2 anos que eu venho trabalhando com uma igreja essa questão, porque a gente vê muito assim, as pessoas elas espiritualizam muito as coisas, né? Eu estou servindo a Deus e eu pergunto assim, mas o que é servir a Deus? Você acha que Deus vai se materializar, descer em cor para você servir um copo com água a Ele? Porque muitas vezes as pessoas acham que servir a Deus é ir ao culto, assistir o culto, receber uma oração, vir embora para casa. É a bênção. Né? A bênção, e estou servindo a Deus. E eu acho lindo, pastor André, quando lá em Mateus 25, a partir do verso 31, quando fala que Jesus, no grande dia, né, ele, assim como o pastor separa o bode, né, das ovelhas, ele vai separar uns para a direita e outros para a esquerda. E aqueles que estão à direita, ele vai dizer, vinde, bendito de meu Pai, né, para o gozo eterno que foi preparado para vós desde a fundação do mundo. E olha como Jesus se coloca, ele diz assim, eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Eu estava nu e me vestiste. Né? E as pessoas mesmo viram dizer assim, Senhor, quando foi que nós te vimos com fome, com sede, né? Nu, o Senhor doente, preso, e nós te visitamos? Quando? E outros falam que a gente não viu o Senhor. Né? Ele disse assim, quando vocês fizeram a um dos pequeninos, a mim me fizeram. Isso é servir ao Senhor. Né? Por isso que Paulo tem aquele conceito que comamos, que bebamos, que façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Né? Agora, uma das coisas interessantes, acho que nós temos muita síndrome do gadareno, né? A síndrome do gadareno.
lá dos moradores de Gadara. Por quê? Né? Imagina só uma pessoa no cemitério. A gente vê muitas pessoas em surto, porque a Mary trabalha no CAPES e tudo, então sempre a gente está ali vendo pessoas em surto. E é muito triste ver uma pessoa surtando, é muito triste ver uma pessoa tendo atitudes horríveis, isso é muito triste. Agora imagina só, uma pessoa que vivia no cemitério se machucando, se cortando, né? Ninguém conseguia aprender, de repente a gente vê a pessoa curada, limpa, né? Vê a pessoa em sã consciência, e aí olha para os porcos e viram que os porcos caíram no abismo, aí preferiram o quê que eles fizeram com Jesus? Mandasse ele se retirar. Por quê? Vai que essa moda pegava. Eles eram um criador de porcos e ia acabar com os porcos. Então eles esqueceram de olhar para o ser humano e olharam para os porcos. Tem muita gente hoje, pastor, olhando para porco, né? Muita gente olhando, coitado do porco. O porco não tem nada a ver, coitadinho do porco, mas tem muita gente trocando os seus valores, né? Trocando aquilo que é principal. Vidas é o principal. Vidas é mais importante que tudo. Vidas é mais importante. Quando eu faço esse programa e convido sempre o pastor, não é porque nós nos achamos melhores, não, né? Por que eu vou vir fazer um programa? Não é porque eu sou melhor, nada disso. É porque eu quero ver vidas se aproximando do Senhor, pessoas tendo um encontro real, verdadeiro com o Senhor Jesus, né? Não ficar olhando para porcos, mas ficar olhando para vidas, né? Isso é importante. Isso. E esse encontro verdadeiro com Jesus, ele muda a nossa percepção, a nossa visão de vida. Né? A gente vê mesmo, por exemplo, a gente começou falando da mulher samaritana, né? A gente vê isso na mulher samaritana, né? Quando ela realmente assim, teve um encontro genuíno com Jesus, que ela conheceu que era Ele, ela largou o pote e ela foi correndo para a cidade anunciar, né, para a cidade, né, sobre o Cristo. Ou seja, as pessoas da cidade passaram a ter mais valor do que a água, do que o pote, né? Bem interessante isso. E é Cristo que faz isso na nossa vida. A pessoa não vai ter importância por mais nada, não vai se preocupar com mais nada e tudo isso. Eu lembro tinha um professor meu que falava assim, ela foi avisar todos os homens da cidade que ela já tinha tido alguma coisa, né? Então, quer dizer, foi avisar todos, né? Porque ela falou, eu creio que encontrei o Messias, é isso que é importante, essa mensagem. Eu creio que encontrei o Messias. E muitas vezes nós não passamos essa mensagem. Então, quando nós estamos aqui, nós não somos os melhores, mas nós queremos ver, assim, eu quero ver vidas, né? Eu lembro de algumas igrejas, estou ficando velho, então vou lembrando, uma igreja que tinha um trabalho sensacional com moradores de rua, sensacional. E aí começou a fazer um trabalho sensacional com crianças de rua. E esse trabalho foi crescendo de uma maneira... Ó, pastor, chegou uma aguinha aí, olha que maravilha. Louvado seja Deus. Vem, Larissa. Aí, então, sensacional com crianças, né? Desses moradores de rua. E aí, no final, servia macarrão, né? Dentro da igreja para as crianças. E aí, o que acontecia? A igreja ficava lotada de crianças e comendo macarrão. Aí acontecia o quê? O macarrão caía no chão. Aí sabe o que a igreja fez? Ela cancelou o trabalho com as crianças porque estava sujando a igreja. Cancelou. Tinha ali em torno de 200, 300 crianças. Cancelou o trabalho porque estava sujando a igreja, né? Eu falo, Deus, tenha misericórdia de nós. Deus, tenha misericórdia de nós a cada momento. Acho que está acabando aí, né, pastor? Né? Esse horário, não é isso? Larissa, Radassa, né? Pode ir? Ah, então tá bom. O Cauã falou que pode ir à vontade, então vamos até a meia-noite. É o Beto Santos, o chefe falou, tem que obedecer, né? Isso. Então, é exatamente isso. Então, a gente precisa se preocupar, né? Com as coisas. Eu tenho ficado questionando muitas coisas assim, Senhor, me ensina a não ser religioso e me ensina a amar, verdadeiramente amar, de uma forma incondicional, né? Diferente e viva e verdadeira.
Louvado seja Deus. Então, é muito importante isso, né? Essa visão do servir. E a nossa cultura, pastor, com relação à igreja, ela precisa muito de uma desconstrução. Quando eu falo igreja, estou falando templo, né? Não pessoas, essa instituição. A ideia de, o pastor falou, está sujando o chão, né? É aquela ideia que os judeus tinham essa visão também. Né? O altar parece que é mais importante do que quem está, né, sobre o altar. Né? Tanto que ele se preocupava mais com a santidade do ambiente do que com a santidade pessoal própria. Né? E Cristo, ele traz um novo sentido de altar. Né? O altar que ele quer estar hoje é o nosso coração. Né? E a santidade tem que estar em nós e não no altar em si, né, material. Nós somos o altar que Cristo quer habitar. Claro que a gente tem que ter reverência, né? Mas isso que o senhor falou é uma realidade, né? E o senhor usou o exemplo do chão, mas tem muitos outros exemplos. Né? Não vou emprestar o violão não, que é da igreja. É sagrado. Né? Não vou emprestar o microfone não, que é sagrado. E às vezes a gente deixa de servir ao próximo com essa visão do sagrado e do profano. Eu acho que Deus nos ensinou bastante, eu e Meire, né? Muitas vezes a gente teve atitudes assim que nos ensinaram bastante. Eu lembro uma japonesa da igreja, após a ceia lá em São Paulo, foi a última a sair da igreja e ela falou, a gente foi pegar o carro e ir para o navio e ela estava sentindo assim, passando mal. E aí a gente colocou ela dentro do carro e ela falando que queria vomitar. Né? E eu falei, não vou parar não, se quiser vomitar, vomita aqui dentro do carro. E ela ficou tão assim, mas vou vomitar aqui dentro, pode vomitar. E ela vomitou dentro do carro, e quando nós chegamos no hospital, né, infelizmente, né, ela entrou no hospital, só deu tempo de entregar ela para os médicos, a equipe do hospitalar a pegou e ela morreu. Se eu tivesse parado por causa do carro, ela teria morrido no carro. Né? Então, quer dizer, Senhor, me ajuda, né? Me ajuda a enxergar vidas e pessoas serem transformadas a cada momento. Né? Então, esse que é o propósito desse programa, o propósito de vidas, né? Não vou entrar na igreja porque... não vou deixar fulano entrar na igreja porque está de bermuda, está isso, está aquilo, né? Não, vidas são mais importantes. Então, entra do jeito que você está, e Deus vai fazer algo diferente, vai mudar, vai transformar a cada dia, né? E isso que é importante. Eu gosto falando isso, eu me lembrei do texto novamente de Mateus, eu queria ler aqui. Sim. Né? Mateus 25, 41, e o que me veio no pensamento, quando o pastor estava falando, é que não servir, pastor, a gente pode até interpretar como uma maldição. Né? E uma maldição que pode se tornar uma maldição eterna se não houver arrependimento. Porque no verso 41 ele diz assim, Mateus 25, 41, depois ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, afaste-se de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus, e vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu estava com fome, e vocês não me deram comida. Estava com sede e não me deram água. Eram estrangeiros e não me receberam na sua casa. Estava sem roupa e não me vestiram. Estava doente e na cadeia e vocês não cuidaram de mim. E eles perguntaram, Senhor, quando foi que te vimos? Que vimos o Senhor com fome, ou com sede, ou como estrangeiro, ou sem roupa, ou doente, ou na cadeia, e não ajudamos? E o rei dirá, eu afirmo a vocês que isto é verdade, a todas as vezes que vocês deixaram de ajudar uma dessas pessoas humilde, foi a mim que vocês deixaram de ajudar. Ou seja, servir é uma característica de uma pessoa abençoada. Sim. O não servir, o que acontece? Apartai-vos de mim quem? Né? Malditos. Malditos. Né? Isso é muito forte, né, pastor? E é interessante assim, nós
prestaremos conta da nossa religião. Não tem como fingir, né? Isso. Né? Não tem como fingir para Deus. Ele está conhecendo, ele vê, né, o que nós fazemos, aquilo que nós não fazemos. Né? Então, quer dizer, aquilo que nós podemos fazer e não fazemos. Né? Então, isso precisa mudar, isso precisa ser diferente. Então, e nós falamos comigo, falo com você que está aí do outro lado da tela, né? Você que vai nos assistir depois, vale a pena ter uma vida de santidade, de busca, né? E de sinceridade, ser sincero. Sinceridade quer dizer sincera, né? Então, usava nas peças gregas, usava a cera, né? Na máscara, fazia máscara de cera, e quando fala sincero, quer dizer sincera. Então, quem eu sou, né? Eu sou, né, uma pessoa que Deus me conhece. Quem sou? E eu não preciso fingir para Deus, porque Ele me conhece. Né? É verdade. Isso até porque as máscaras, elas não são eternas. Não tem, não. Um dia elas cairão. Um dia caem. É verdade, pastor. Então, E eu agradecer a sinceridade do pastor, o amor que o pastor tem à obra de Deus, porque eu o convidei na última hora e ele falou, eu estou presente, eu vou lá. Né? Então, isso é muito bom. E a gente louva a Deus por isso. Né? É um prazer poder estar aqui na TV Diário Sertão. Né? A gente faz isso por amor, não porque nós achamos que somos melhores, mas nós queremos que o nome de Cristo seja exaltado e que vidas sejam alcançadas. Quero mandar um beijão aí para o pai do Peterson, para a mãe do Peterson, para toda a equipe aqui da TV Diário Sertão. Um grande abraço, que Deus abençoe. E vou pedir para o pastor Lindomar terminar orando, né? Terminar orando e buscando ao Senhor a cada dia, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Né? Eu espero que, como o pastor André falou, essa palavra, ela toque em seu coração e você seja edificado, né? E você faça uma reflexão. Quanto é importante nós servirmos a Deus e ao próximo, né? Que é um dos grandes mandamentos. Amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao próximo como a si mesmo, né? E vamos orar, né, pastor? Amém. Por sua família, por sua casa, para que o Senhor Tá possa estar abençoando. A Rebeca está em João Pessoa. Mas será vindo, esse final de semana vem. Graças a Deus. E quero dizer que é sempre um prazer, né, estar aqui e agradecer também pelo apoio que o pastor, sua família tem sempre nos dado, a confiança. É pouco, né? Até pouco. Até a gente pede desculpa, né, porque a Corrinha operou e nós não fomos visitá-la. Né, mas é porque foi uma correria enorme, né? Mas eu peço desculpas aí. Está desculpado e a gente entende, né? E um abraço, né, para a minha família também que está nos assistindo, Deus abençoe. Então vamos orar. Lá também é sua mulher, né? Sua mulher. Então, nós somos benditos entre as mulheres. Benditos entre as mulheres, né, pastor? Lindomar só tem mulheres, né? São 3 mulheres também lá. Isso, fala o nome das mulheres de lá. A Corrinha. A Corrinha, né? Tem a Corrinha. E tem a Débora, que é a mais velha, a Linda Mária, que é a do meio, e Lília Mari, que é a caçula. A caçula, tá vendo? São 3 mulheres, então lá em casa também. Mary, Larissa, Rebeca e Radassa. Olha só, que maravilha. Nós somos, ó, aí, joia. Né? Louvado seja Deus, amém, é verdade. Então vamos orar, né? Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. E somos gratos, Deus, porque o Senhor nos chamou para te servirmos, ó Deus. Que teu Espírito Santo, nesta tarde, possa estar tocando na vida daqueles que estão nos assistindo, daqueles que irão também, Senhor, ver este programa, e em nome de Jesus, que eles possam ser, ó Deus, impactados com essa palavra. Amém. E ser também, ó Deus, chamados para servir. Que nós possamos ver, Senhor, ter a alegria de ver uma igreja serva, uma igreja que ama, que cuida, uma igreja que se importa com vidas, e não com objetos, e não com coisas, mas com pessoas. Nós te louvamos, oramos também abençoando essa emissora, ó Deus, os responsáveis por elas, Peterson com toda a família. Deus, oramos por esta cidade, abençoando a cidade de Cajazeiras. Amém, que o Senhor possa estar, Senhor, salvando vidas, resgatando, libertando, transformando. E, ó Deus, oramos pela saúde desta cidade, amém, pela educação dessa cidade, pela segurança dessa cidade, e que o teu poder seja derramado